Aqui é a professora Michele. Prontos para mais uma aula? Então vamos lá. Gente, nós hoje vamos terminar o conteúdo República Velha, tá bom? E especificamente a parte 3, que vai trazer para a gente os movimentos messiânicos, né, os primeiros sintomas da crise dessa república e a Revolução de 30, que põe fim à chamada política do café com leite, política dos governadores, tá bom? Então vamos lá. Eu selecionei algumas questões para nós discutirmos um pouquinho mais. E aí nós vamos corrigir agora as questões de número 4 e 5, tá bom? Vamos lá. Então, a questão 4 diz o seguinte: sabe-se que, durante a década de 1920, ocorreram no Brasil diversos acontecimentos e processos que são, em geral, considerados sintomas da chamada crise da República Velha. Entre esses acontecimentos e processos, podemos incluir, gente, nas questões anteriores, nas 3 primeiras questões, nós já podemos ver um pouquinho desses sintomas da crise, nas revoltas de caráter messiânico, por exemplo, que a gente vê aí Canudos, Contestado, o Caldeirão aqui no Ceará, que a gente também pode considerar como um movimento de origem messiânica, de caráter messiânico. Então, esses movimentos, e inclusive o Canudinho de Lages, que tem no livro de vocês e no material em PowerPoint, são exemplos de que a República não estava satisfazendo a todas as pessoas da sociedade brasileira, sobretudo aqueles de origem mais humilde, as classes mais desprivilegiadas, os setores de menor importância política, civil e econômica, tá certo? Então, esses eventos já mostravam uma certa crise dessa República. Mas o momento em que essa crise se agrava é exatamente quando as classes de poder econômico e político de maior prestígio acabam sendo afetadas. E aí, se tratando de República Velha, nós estamos falando especificamente das oligarquias, das grandes fazendas de café, produtores de café, que era a elite brasileira no momento, tá bom? Então, nós vamos observar aqui alguns itens que demonstram exatamente essa forma de insatisfação em outros setores que não só na área rural, por assim dizer. E aí o item que a gente observa, vamos lá para o primeiro, que é o Convênio de Taubaté e a Política das Salvações. Gente, o Convênio de Taubaté realmente ele faz parte desse sintoma de crise, mas de um modo geral o governo conseguiu apaziguar, tá certo, aos cafeicultores com a assinatura desse convênio, onde, estava sendo criada uma lei que garantiria a estabilização dos preços do café, que o governo iria comprar o café excedente por um preço fixo, O café excedente é aquele que não fosse vendido para outros países, como principalmente os Estados Unidos, que era o nosso maior comprador e exportador de café. Então, nós temos aí, obviamente, um acordo onde o governo se responsabilizava por diminuir os prejuízos que os cafeicultores estavam tendo com a baixa, aliás, com a alta produtividade, e com o baixo consumo do café aqui no mercado também interno, tá bom? Então, mas não é esse o principal fator ou os principais fatores responsáveis por essa crise da República Velha, principalmente a partir dessa política das salvações, que não faz parte desse contexto. A segunda frase que nós temos aqui, que vai falar sobre os movimentos tenentistas, as várias incursões dos tenentes numa tentativa de reformular a política brasileira, de assumir uma nova postura política. Esses movimentos tenentistas, os 18 do Forte de Copacabana, a Coluna Prestes, a Coluna Miguel Dias, que vão tentar unir o Brasil de ponta a ponta com os ideais tenentistas, baseados também nos ideais europeus, vão levar, sim, a uma crise política, vão levar a uma crise dessa República Velha. Vão, pelo menos, mostrar que a República Velha estava entrando em crise, já que esses movimentos, mesmo contrários, acabaram sendo, como é que eu posso colocar para vocês, não foram destruídos, mas foram controlados, tá certo? Foram, de uma certa forma, combatidos eficazmente pelo governo naquela ocasião. Mas o germe, a origem dessas manifestações estava fincada no seio da sociedade, já estava começando a dar frutos e mostrando que outras manifestações aconteceriam. Então, sim, os movimentos tenentistas representavam uma forma de crise, dessa política da República Velha.
A fundação do Partido Comunista Brasileiro, trazendo características aí do comunismo da União Soviética, né? E aí nós observamos que essa implantação ela vai se dar aos poucos no Brasil. O Partido Comunista inicialmente vai entrar na ilegalidade porque traz temas políticos que não eram aceitos aqui no Brasil, que não eram concordância, né, de toda a população da elite brasileira. E aí a gente tem, por exemplo, a figura do próprio Prestes, né, que vai liderar, vai se filiar ao Partido Comunista depois de um período de exílio, e depois ele traz essas ideias também, luta por essas ideias aqui no país, né? Uma sociedade sem classes, uma sociedade em que o Estado iria gerir, a governar, né, para o povo, que o Estado iria ser estar a serviço da população, né? Então não haveriam classes sociais, não haveria meios de produção privados, o governo ele controlaria os meios de produção para garantir uma maior participação da população, uma melhor qualidade de vida para a população. E também o início do movimento modernista, onde aí nós vamos observar uma influência da cultura europeia francesa em grande quantidade, mas uma influência europeia na nossa forma de pensar, de ver as artes e também de utilizar as artes como uma forma de protesto, como uma forma de repúdio à ordem política presente, dominante até então. Então, de fato, esses 3 itens aí conferem, sim, uma legitimidade a esse período de crise, mostram que a República Velha estava entrando em crise. Tá? Então, a alternativa correta é essa segunda. O encilhamento e o tenentismo, o encilhamento ele acontece logo no início, né, do governo de Deodoro da Fonseca, mas ele vai ser suplantado depois por outras políticas. Então, assim, a gente não observa como sendo a grande marca dessa crise da política da República Velha. A Revolução Constitucionalista, essa daí já descarta logo, gente, porque a Revolução Constitucionalista ela é em 1932, ela já acontece no governo de Getúlio Vargas, então não faz parte desse contexto. A mesma coisa com relação ao fim do movimento modernista e a Aliança Nacional Libertadora, que aí a gente também vai observar. A Aliança Nacional Libertadora sim faz parte do contexto, tá? Que é quando acontece a ruptura, né, da política do café com leite, e aí Minas Gerais começa uma aliança com outros estados, e aí em específico o Rio Grande do Sul, para levar a candidatura de Getúlio Vargas contra a candidatura de Júlio Prestes, que era o candidato, né, que Washington Luiz apoiou. Lembrando, a política do café com leite, ela pressupunha que durante 4 anos o candidato eleito à presidência seria do estado de Minas Gerais e nos outros 4 anos do estado de São Paulo. Na verdade, não nascido naquele estado necessariamente, mas apoiado pelo estado de São Paulo ou pelo estado de Minas Gerais. Poderia ser um candidato nascido, por exemplo, aqui no Ceará, mas que fosse apoiado por um dos 2 estados, tá certo? Minas Gerais ou São Paulo. Então, esse candidato ele assumiria o poder usando aí o voto do cabresto, usando as fraudes eleitorais. Esses governadores estaduais, eles garantiriam a vitória do candidato apoiado pela situação, né? Pelo partido que estava no poder na ocasião. Quando o Washington Luiz não indica o sucessor para ele, mineiro Washington Luiz indicado por São Paulo, deveria indicar um candidato por Minas Gerais. Quando ele indica outro candidato para São Paulo, né, o Júlio Prestes, há uma quebra dessa política do café com leite, né, a política dos governadores então mostra sua fragilidade, e aí é criada a Aliança Nacional Libertadora, em que se lança a candidatura de Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, apoiado por Minas Gerais, tá? Que teria sido o estado que saiu perdendo nessa aliança com a decisão de Washington Luiz apoiar Júlio Prestes. Enfim, então a gente tem aí a alternativa correta, a alternativa a segunda frase. Bem, e a nossa última questão, né, a questão 5, que é daqui mesmo do Ceará, da Unifor, diz o seguinte: no que se refere ao significado da Revolução de 1930, é correto afirmar que nós já estávamos falando, né, sobre a Revolução de 30 no finalzinho da última questão, então vamos dar uma olhada nos itens diretamente. A primeira frase diz: deu início, né, a Revolução de 30, ela deu início ao movimento político conhecido como Reação Republicana, que refletia os conflitos intra-oligárquicos no país. Gente, tudo bem, havia movimentos contrários, né, as próprias oligarquias, elas entravam em disputa nos diferentes estados,
Mas não foi a Revolução de 30 que deu início a esse movimento, né? Na verdade, ela só tornou ele mais explícito, só tornou ele mais visível, tá certo? Essa reação republicana que ele fala aí, ela apenas se agravou, tá? Então, não pode ser a primeira alternativa. A segunda diz o seguinte: ela simbolizou o ápice, né, o aumento do movimento tenentista, ponto culminante da luta armada no Brasil, com o objetivo de conscientizar a população sertaneja. Na verdade, tá, gente, o movimento tenentista ele estava entrando em declínio já quando acontece a Revolução de 30. Mas é óbvio também que ele interfere, que ele foi uma forma de mostrar a crise da República. Então, também está diretamente ligada a essa revolução, mas não é a sua causa, tá certo? Não é o ponto culminante dessa luta. A terceira afirmação diz que dificultou aos militares contestar o regime oligárquico imposto ao país pelos governos da República Velha. Pelo contrário, facilitou, né? Uma vez que os militares já estavam descontentes com essa política das oligarquias. Lembrando, os nossos dois primeiros presidentes foram militares, o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano, representando aí dentro da República Velha a chamada República da Espada. E aí, quando termina o governo do Floriano Peixoto, quem assume o primeiro presidente civil a assumir o Brasil é o Prudente de Moraes. Então, a gente tem aí o início da chamada República Oligárquica, né, dessas grandes famílias poderosas, proprietárias de terras, enfim. Então, essa Revolução de 30, ela vai marcar, sim, de modo geral, né, essa facilidade que os militares tiveram para criticar esse governo das oligarquias e não uma dificuldade, tá certo? Então, por isso que a terceira frase também está errada. A quarta frase diz: caracterizou-se como um movimento autoritário, centralista e elitista na medida em que pregava a subordinação dos estados à União. Na verdade, não. Tá? Eles vão, de certa forma, até descentralizar esse poder, já que o poder estava centralizado nas mãos dos dois estados de maior poder econômico do Brasil, que era São Paulo e Minas Gerais. Então, quando São Paulo rompe com a política do café com leite, Minas Gerais se alia a outros estados e aí, dessa maneira, descentralizando o poder, dividindo o poder entre os demais estados que se envolveram direta e indiretamente na Revolução. A gente tem aí, por exemplo, a própria Paraíba, né, cujo vice-presidente do Getúlio Vargas vai ser de João Pessoa, na Paraíba. Então, a gente tem outros estados aí envolvidos nessa Revolução. Então, só nos sobra a última alternativa, que vai dizer que ela põe fim à hegemonia, né, a Revolução de 1930, ela põe fim à hegemonia da burguesia do café, sim, né, São Paulo era o grande produtor de café, enquanto Minas Gerais, grande produtora de leite. Então, ela põe fim a esse poder da burguesia do café, desfecho inscrito na própria forma de inserção do Brasil no sistema capitalista. Né? O capital, o dono dos meios de produção, e aí o Brasil começa uma fase também de industrialização mais forte. Então, a gente tem aí a alternativa correta como sendo a última, tá bom? Meus queridos, eu espero que vocês tenham conseguido assimilar um pouco mais do conteúdo. A gente se fala na próxima aula. Não esqueçam de dar uma lida no material de vocês. Pesquisem na internet, usem a internet de maneira sábia para aprender cada vez mais, tá bom? Fiquem todos bem, até o nosso próximo encontro. Tchau!